Olá, amigo enxadrista. Você tem dificuldade com a tática? Nós já fizemos um vídeo falando sobre a questão da perda de peça. E com a estratégia, jogo posicional, você tem dificuldade? Imagino que sim. Esse vídeo nós vamos falar sobre os estágios 3 e 4 do processo de tomada de decisão no xadrez. E como que vai funcionar isso? Nós vamos observar o que o adversário ameaça. Se ele não ameaça nada no campo posicional, nós vamos gerar ameaça em cima dele. Ou melhorar uma peça, por exemplo. Às vezes você não tem ameaça imediata, mas tem como melhorar uma peça. E se não tiver, então, a ameaça direta dele, que é a tática nível 1, ameaça direta nossa, tática nível 2, nós passamos para os estágios 3 e 4. O estágio 1 e 2 está em outro vídeo, eu vou deixar o link, caso você não tenha visto este primeiro vídeo, onde tem o estágio da tática, ameaça do adversário e nossa ameaça, você veja esse vídeo primeiro, porque é uma sequência. Em sendo uma sequência, será necessário então que você conheça o estágio 1 e 2 para chegar no estágio 3 e 4, que é o que nós vamos trabalhar agora. Vamos lá? E dando seguimento ao vídeo, nós vamos usar o sistema London, ou sistema Londres-Pereira, para poder explicar os estágios 3 e 4 do processo de pensamento no xadrez. Quem não viu o vídeo 1, vá lá, vou deixar o link aí na descrição do vídeo e você assista primeiro este vídeo falando sobre a ameaça tática do adversário, estágio 1, ameaça tática nossa, estágio 2, para você pular então para o estágio 3 e 4. Estágio 3 e 4 é a ameaça posicional do adversário e a ameaça posicional nossa. Esses 4 estágios formam o processo de pensamento mais simples, numa camada, digamos assim, mais elementar do processo de tomada de decisão, do raciocínio que a gente faz para realizar uma jogada no xadrez. Então eu vou utilizar esta abertura aqui, que é o sistema London. Olha só, nós vamos chegar, pode jogar bispo F4 e cavalo F3, ou cavalo F3 e bispo F4. As pretas também podem jogar com fio inquieto, no caso aqui, mandinha de rei, ou uma dúvida, se jogar D5, ou pode jogar com D5 e E6. No Clube Xadrez Online nós temos videoaulas falando sobre essas duas possibilidades. Então, através de videoaulas do sistema London, você tem como aprofundar especificamente esta abertura, com as possibilidades que as pretas têm aí para enfrentá-la. Mas esta aula não é exatamente de abertura, nós só vamos utilizar uma abertura que é mais posicional, que é mais para colocar as peças em jogo, para poder chegar mais facilmente no estágio de pensamento 3 e 4, que é o que eu quero ilustrar para vocês. Então, olha só, esse H3 é para não ter cavalo H5, porque simplesmente eu faço bispo H2, não tem sentido. Apesar de que, mesmo não jogando H3, dá para fazer aqui E3, se cavalo H5, eu consigo jogar bispo G5 ainda, e não vai me tomar o bispo ali com facilidade, né? Ou seja, esse cavalo toma bispo, vai ter um certo custo, porque vai ter que mexer na estrutura de peões aí das pretas. O H6, depois o G5, até poder trocar. Mas o H3 é uma medida profilática interessante. Focou, E3, aí B6, bispo E2, bispo B7, cavalo de BD2, D6, focou, cavalo de BD7, C3. E nesse momento, então, nós vamos começar uma análise dentro dessa perspectiva de estágios de pensamento. É claro que dá para fazer até o lance 1, mas eu pulei alguns lances aí, já fui lá para o lance 10, exatamente para a gente poder ganhar tempo e já entrar num foco específico de jogadas que trabalhem mais diretamente a questão posicional.
Por que as pretas jogaram cavalo E4? Bom, quem joga o sistema longo, eu jogo o sistema longo de vez em quando, o meu repertório nesta posição aí é de pretas, porque eu sou jogador de índia de rei. Então, o branco quer jogar dama E2, fiscalizando a casa E4. E com isso a gente não consegue entrar com o cavalo em E4 e ainda o branco fica ameaçando em algum momento E4, depois pode fazer até E5, preparar E5. Então, por isso que nesse momento agora, quando fez C3, ameaça dama C2, aí as pretas jogam aqui. Por isso nós vamos começar então a fazer a nossa estratégia de lances, de ameaça nossa, de ameaça do adversário, a partir de agora. Então, o adversário fez um lance. Estágio 1 é ameaça tática. Não tem. Está tudo defendido. Cavalo toma D2, tem a dama defendendo. Ameaça tática nossa. Cavalo toma E4, o bispo toma. Não tem nada. Vamos para o estágio 3. Ameaça posicional das pretas. Então, a ameaça posicional das pretas é que elas querem fazer uma ação aqui mais pelo centro. E5, pode passar o outro cavalo para cá. Então, é esta a ideia que as pretas trabalham. Então, é possível já combater isso? Sim, através das trocas. Então, nesse estágio 3, já que as pretas ameaçam consolidar o centro, o branco começa a tomar. Isso aqui eu estou seguindo a teoria desta posição, e aí os lances que nós estamos fazendo já encaixam exatamente com a teoria dela. Geralmente a teoria segue caminhos mais trilhados. No xadrez magistral, por exemplo, de onde que saem os livros de abertura? São partidas, estudos também, mas são partidas jogadas em torneios que são analisadas e aí isso vai para a teoria, ou seja, tem toda uma experiência na prática e também, às vezes, aquele especialista pode fazer o inverso, né? Ele pode criar a teoria ali e depois ir para a prática, através de experiência, digamos assim, de laboratório, ou seja, ele cria em casa ali, faz os estudos e depois leva. Mas muito daquilo que existe de teoria, você pega uma monografia, por exemplo, geralmente citação, olha, você joga essa linha aqui porque em tal torneio a pessoa jogou e ficou bem na posição. Bom, mas então é o seguinte, essa posição ela é teórica. Então agora, o que o adversário ameaçou? Então estamos lá, tática 1, não tem ameaça direta, porque está tudo defendido. E a tática 1 seria a ameaça sobre o rei, cheque, ou ameaça de mate, ou sobre as peças. Você está atacando a dama, você está atacando a torre, você está atacando o bispo, o cavalo, ou ameaçando ganhar um peão. Então, esta posição é uma posição que não tem ameaça tática, nem nós temos sobre o adversário. Então, nós já vamos pular estágio 1 e 2 e vamos lá para o 3. Estágio 3 é a ameaça posicional do adversário. O que seria essa ameaça posicional? Por exemplo, dobrar peões. Por exemplo, ficar com um par de bispos. Ficar com uma casa forte. Ocupar uma coluna. Liberar ali uma diagonal para o bispo. E o bispo ficaria super bem na posição. Ou seja, não é exatamente a ameaça direta, que envolve a questão de ataque e defesa, que é da tática, é do jogo posicional. É você pegar suas peças e melhorar essas peças no jogo. Então, o cavalo joga agora para D2, ó. O cavalo joga D2, por quê? Porque o bispo está centralizado, que invadiu o campo do adversário. Ó. Se a gente imaginar que existe um meio de campo aqui, um meio de quadra, então a peça bispo das pretas, ela invadiu o campo das brancas, ou seja, está lá em E4. Então vamos expulsar essa peça. E para que isso? Porque depois a gente consegue agora, voltou, não tem ameaça direta. O que nós podemos fazer então? Ó? Está ameaçando alguma coisa de tática? Não. Podemos ameaçar alguma coisa de tática? Não, né? Não pode dar cheque, não pode ameaçar mate, não pode tomar peça nenhuma. Então, ameaça posicional. A ameaça posicional dele está preparando um E5, invadir aí o centro, mas também é só tirar o bispo, ou fazer a tomada e tirar o bispo. O que eu posso pensar então no estágio 4, já que no estágio 3 do adversário não tem ameaça direta? Posso melhorar o meu bispo.
No xadrez, nós fazemos muito um comparativo de peça por peça. Então, se eu observar o bispo de B7, ele está muito mais ativo na diagonal do que estava esse bispo aqui na diagonal dele. Olha só, porque este bispo de B7, ele cruza todo o centro. Ele cruzando todo o centro, ele tem, então, ataques a casas mais nobres do tabuleiro, que são as casas mais centrais. Nós já falamos isso aqui em outros vídeos, mas essas 4 casas são as 4 casas mais fortes do tabuleiro. As peças que ficam nessas casas, elas ficam mais ativas, aumentam o raio de ação delas. Quando a gente não consegue essas casas, a gente tenta o grande centro, que são todas essas casas que eu passei a setinha verde. Então, estas casas são casas também importantes, porque elas fazem parte do grande centro. Então, o bispo de B7 está atacando casas importantes do centro. O que o branco faz, então? Estágio 4. O estágio 4 é simplesmente o que eu posso fazer no jogo posicional. No jogo posicional, a peça dele que está mais ativa, eu vou trocar por uma peça minha que está menos ativa. Então, isso é do jogo posicional, estágio 4, melhorar a minha peça. Estágio 3, melhorar a peça dele. Estágio 2, como nós vimos, tática nossa. Estágio 1, tática dele. Se vocês seguirem esta sequência de pensamento, dificilmente você pendura a peça, dificilmente você deixa de tomar a peça do adversário em 1 ou 2 lances. Então, na parte de tática, rapidamente você consegue corrigir aqueles erros mais graves que você comete, especialmente em partidas de blitz, partidas rápidas. Partidas pensadas é mais difícil ter esses erros grosseiros. Mas tem também, no nível iniciante, intermediário, é bastante comum. No nível avançado, o xadrez pensado dificilmente tem. E mesmo o jogador mais forte, no jogo de blitz ou de xadrez rápido, pode ser que tenha erro, quando o tempo fica mais curto. Às vezes a pessoa perde peça em 1 ou 2 lances, deixa de tomar a peça do outro, deixa o adversário simplesmente destruir a cadeia de peões, porque não fez exatamente esta avaliação, seja tática, seja posicional. Então é como se fosse uma cadência que você vai fazendo, e à medida que você vai se habituando a trabalhar desse jeito, com o processo de pensamento, fica muito mais fácil, porque fica automático. Então, a todo momento, o adversário faz um lance. Ameaça a tática dele. Não tem. Ameaça a tática minha. Não tem. Vamos para o estágio 3. Ameaça posicional dele. Não tem. Ameaça posicional minha. Opa, posso melhorar uma peça. Pronto, como eu fiz aqui, bispo F3. E aí ele tomou. Além da tomada, a teoria cita dama C8. É possível jogar dama C8 também. Então, o bispo toma. Aí dá para tomar de cavalo. E sim, a todo momento, a gente estava querendo jogar E5, joga essa posição de pretas, e a gente fica sempre preparando essa ideia do E5, nesse assalto ao centro. Então, no estágio 1, eu já tenho que fazer alguma coisa agora. É imediato, é uma urgência, emergência. O adversário ameaçou minha peça. O que eu vou fazer no estágio 2, então? Estágio 2, eu ameaçaria uma peça dele. Não tem jeito, o cara já está me ameaçando. Então, aqui, eu posso fazer a tomada, eu posso simplesmente voltar. Então, a tomada, os dois vão brigar pela coluna D. Volta ao bispo, então ameaçou de novo, é só fazer. Estágio 1, 2, 3 e 4. Então, no estágio 1 estava ameaçado, já tirou. Aí, no M7, ameaça direta? Não. Tem ameaça direta do branco? Não. Tem ameaça posicional das pretas? Colocar uma torre em D8 ali, porque brigaria pela coluna. Então, vamos colocar nossa dama também. Para jogar, conecta as torres, uma torre fica olhando para a outra, depois a gente pode jogar a torre D1. Aí torre de AD8, torre de AD1, então briga pela coluna D aí, tudo isso, estágio 3 ali, 4, tudo de jogo posicional. E aí é uma posição tranquila para a gente jogar o meio jogo e mais umas troquinhas de peças aí já está chegando no final. Então, habitue. Faça esse processo de pensamento, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Espero ter ajudado você a não pendurar a peça em 1 ou 2 lances, ou seja, cálculo de curto prazo, a não deixar de tomar a peça do adversário e também no jogo posicional, as ameaças mais diretas do adversário, de melhorar a posição e as possibilidades que você tem de melhorar a sua posição, você consiga ver em suas partidas à medida que você adote esse sistema.
Valeu, abração, até o nosso próximo vídeo.